Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje irá falar sobre resíduos perigosos. Um dos maiores problemas de poluição é a contaminação do solo, do ar e dos lençóis freáticos por resíduos tóxicos e perigosos, lançados no meio ambiente de forma inadequada. Quem comenta sobre isso é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. A maioria dos materiais perigosos e tóxicos podem ser coletados, transformados em novos combustíveis, transformados em removedores de manchas, colas e graxas, em cimento e até em tintas para cobrir superfícies de metal em geral. Tinta, lodo, óleos, embalagens de plástico, papelão, panos, etc., contaminados são alguns dos produtos que podem ser recolhidos e reciclados. Também podemos incluir resinas contaminadas e provenientes de limpeza de equipamentos, cinzas de caldeiras e fornos industriais, sais provenientes de tratamento térmico de metais, com ou sem cianeto, resíduos de varrição de fábrica, pó de material metálico, de resinas, de tintas, de serragem, etc., resíduos de laboratório, matéria-prima, soluções, reagentes vencidos e ou contaminados, vidros, embalagens, filtros, materiais não patogênicos, etc. Normalmente, as empresas que atendem aquelas que produzem lixo tóxico são empresas que recolhem grande quantidade desses resíduos por mês, acima de 1 tonelada mensalmente. O químico Flávio Bragante sempre trabalhou na área de meio ambiente. Ao observar a dificuldade que as empresas pequenas e médias têm para fazer o descarte correto do lixo tóxico, resolveu investir na área. Em março de 2011, criou a FAEX Soluções Ambientais em São Roque, a 66 quilômetros a oeste da cidade de São Paulo. Esse é o ponto. Também oferecer às pequenas e médias empresas que produzem pouca quantidade de lixo tóxico uma forma de que elas possam produzir o seu lixo de uma forma sustentável. Produzir e reciclar o seu lixo de uma forma sustentável. Segundo o empresário Flávio Bragante, sua empresa cobra de R$ 450 para o descarte de um tambor de 200 litros com resíduo tóxico a R$ 1.000 para um tambor de 50 litros, mas com resíduos laboratoriais como ácidos, materiais alcalinos e sais. Os valores incluem a retirada e o transporte dos materiais. A empresa não tem licença para receber resíduos hospitalares, radioativos, agrotóxicos e de serviços de saúde. Seus clientes são empresas da indústria farmacêutica, da indústria mecânica, química, entre outras. O material não precisa ser retirado toda semana. Quando o tambor fica cheio, o cliente liga para a empresa que vai retirá-lo. Normalmente, os resíduos perigosos são utilizados para fabricar cimento. Porém, esse tipo de material também pode ser reutilizado e reciclado. É o caso da lâmpada fluorescente. O metal e o vidro são reaproveitados depois de ser retirado o pó contaminado. Eles são derretidos e podem ser transformados em diversos produtos. Outro exemplo é o solvente, que é destilado e utilizado em funções menos nobres, como a produção de tinta de segunda linha para pintar metais, portões e portas, por exemplo, ou material de limpeza, removedor de mancha, de graxa, de cola, etc. Em geral, só o material que não pode ser reutilizado é queimado, triturado e se transforma em cimento. A fábrica de cimento é licenciada para executar o processamento e, segundo Bragante, parte do material triturado também é utilizado como combustível pelos fornos. Normalmente são necessárias 10 toneladas de carvão para acender esses fornos. Nós usamos 3 toneladas de combustível alternativo e 7 de carvão coque, diminuindo a quantidade de mineral e o impacto destes no meio ambiente.
Flávio Bragante não lucra com a venda do material para cimento ou para combustível. Ele ganha na coleta do material das pequenas e médias empresas, o que poderia estar sendo feito em muitas outras regiões. Na verdade, ele paga para empresas ficarem com aquele produto que ele não conseguiu reciclar, com aquele produto que vai ser transformado em cimento ou em combustível. Todo o lixo recolhido dos clientes fica armazenado nos galpões da FAEX Soluções Ambientais. Este lixo tóxico é distribuído em tambores de aço e em sacos homologados pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, até atingir a quantidade de 15 a 20 toneladas e poder ser queimado. Para começar o negócio, o empresário Flávio Bragante investiu R$120 mil. Na sua opinião, as maiores dificuldades que teve foram aquelas ligadas à obtenção das licenças que permitiram o início do negócio. Antigamente, o prazo para conseguir essa autorização era muito maior. Hoje está mais acelerado. Atualmente, a empresa já está funcionando e tem 70 clientes ativos, esperando aumentar o faturamento em 20% até o final deste ano. O setor está em expansão. Para Dorli Terezinha Martins, consultora do Sebrae, São Paulo, a Lei de Resíduos Sólidos, que exige que empresas deem um destino sustentável ao lixo produzido por elas, vem abrindo oportunidade de negócio. Segundo Dorli, faltam empresas especializadas na coleta, na desintoxicação e encaminhamento correto do lixo. Infelizmente, ainda há uma grande falta de conscientização da sociedade. E é isso que faz com que pequenas e médias empresas descartem inadequadamente seu lixo, causando ao mesmo tempo um grande dano ao meio ambiente e incorrendo no risco de grandes multas. Meu nome é Gessel, sou auxiliar de escritório e gostaria de saber se o estímulo à valorização da sustentabilidade na construção civil iria criar novos empregos. Irá não, já está criando, e empregos verdes. E em alguns setores, até faltando mão de obra especializada, como é o caso de técnicos encanadores especialistas em instalação de painéis de aquecimento solar. Muitos outros empregos verdes relacionados a construções sustentáveis podem surgir desde que haja um estímulo do governo sinalizando com clareza de que vai apoiar mesmo, de fato, estas inovações. Essas inovações que exigem um treinamento, uma relocação de mão de obra, um retreinamento, e as pessoas só vão se dispor a treinar para fazer algo novo se tiverem certeza de que este mercado de trabalho novo não é um modismo, é algo que veio para ficar. Meu nome é Rodrigo, eu estudo meteorologia e gostaria de saber, vários especialistas estão dizendo que já temos tecnologia suficiente para solucionar o problema climático. A gente pode concordar com isso? Acredito que sim. Mas muitas das tecnologias de que já dispomos ainda são antieconômicas. É preciso haver um incentivo fiscal, um incentivo tributário, para que possamos começar a aplicar estas tecnologias limpas. A partir de então, instala-se uma curva de aprendizagem e essas tecnologias vão ficando cada vez mais econômicas e aceitas naturalmente por todo o setor privado. Não percam no próximo bloco uma matéria que mostra como resíduos de fundição são transformados em blocos de construção. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Você sabia que no Brasil a cada ano são desperdiçados mais de 4,5 bilhões de reais porque nós não reciclamos tudo o que poderíamos? Apesar de sermos o país que mais recicla latas de alumínio no mundo, os outros materiais ainda são pouco reciclados no Brasil. Precisamos cobrar mais iniciativas públicas e privadas.
Olho vivo, consumidor. Não confunda alimento orgânico e hidropônico. Os vegetais orgânicos são produzidos sem agrotóxicos. Já os hidropônicos são cultivados em estufa e sem a presença de solo. Os vegetais ficam em suportes artificiais com água e soluções químicas para nutrição e tratamento de eventuais doenças. Para saber se o alimento que você está comprando é realmente orgânico, procure o selo de certificação. O Viver Sustentável está de volta. Vamos assistir agora uma matéria que mostra como resíduos de areia de fundição podem ser transformados em blocos de construção. A região de Piracicaba, no interior de São Paulo, possui cerca de 100 fundições, que geram aproximadamente 30 mil toneladas de resíduos todos os meses. A maior parte destes resíduos é areia de fundição, utilizada para preenchimento dos moldes e formas e que, após o processo de fundição, se transforma num resíduo altamente agressivo ao meio ambiente, com alto teor de silicatos, carbonatos e fenóis e que, se lançado à natureza, pode contaminar o solo e os lençóis freáticos. A saída foi transformar problema em solução, produzindo blocos de construção, bloquetes, guias e sarjetas e até mesmo asfalto, utilizando areia de fundição. O processo é aprovado pela CETESB e, além de um ganho econômico, pois os blocos produzidos são mais baratos do que os convencionais, ainda gera um imenso ganho ambiental, evitando a poluição e gerando empregos verdes, ou seja, dando uma imensa contribuição para a sustentabilidade. Vamos assistir agora, na empresa Recibloco, em Piracicaba, a matéria com o diretor Pedro Cruz, que nos fala sobre o processo de reciclagem da areia de fundição. Na indústria de fundição, o resíduo mais comprometedor que nós temos é a areia de fundição, pois devido ao processo de moldagem, muitas vezes elas acabam agregando produtos químicos no seu processo. Algumas areias contêm o trabalho de resina fenólica, então o fenol é comprometedor para o meio ambiente. Nós temos aqui na região de Piracicaba aproximadamente 100 fundições que geram aproximadamente 30 mil toneladas de areia por mês. A FEMAC, mudou a cultura, vamos fazer o processo inverso disso aqui, vamos transformar aquilo que é resíduo, voltar a ser matéria-prima para um produto ecológico e de preservação ao meio ambiente. Então nós fizemos um trabalho de aproximadamente 15 anos e nós hoje atingimos, praticamente zeramos o resíduo da areia de fundição na indústria. E fizemos uma parceria com a universidade, com a Unicamp, onde elas fizeram todos esses testes para nós. E para nós que chegarmos, então, a ser aprovado 100% pelos órgãos ambientais. Nós tivemos a grata satisfação de estar hoje no site da CETESB como exemplo de fundição com tecnologia na produção mais limpa e respeito ao meio ambiente. Nós utilizamos 85% voltando ao processo de moldagem e fusão e 15% nós constituímos uma empresa que faz os blocos para construção civil e artefatos de cimento. No processo meu de fusão, de moldagem, eu uso areia, cimento e o melaço da cana-de-açúcar. Fica o bloco com um acabamento melhor do que o bloco comum de mercado e com uma vantagem maior. Eu tenho na ordem de 15% a 18% de redução de custo. Então eu sou altamente competitivo no mercado.
nós fazemos hoje somente bloco de fechamento, mas já estamos em fase de pesquisas e a curtíssimo prazo o nosso bloco também será feito como bloco estrutural. Nós já fizemos e temos já em fase de aprovação para massa asfáltica, fazemos as ilhas de avenidas, sarjetas de avenidas com areia reciclada. O próprio a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo foi um grande parceiro nosso nos fechamentos de escolas aqui de Piracicaba e região. Nós fizemos uma parceria com uma instituição financeira, onde ela tem como foco principal a construção de agências que eles chamam agências ecológicas. E nós entramos na concorrência não só pela qualidade e pelo preço, mas pelo apelo ambiental que tem o nosso bloco. Nós conseguimos agora formar uma parceria e estamos construindo com eles várias agências aqui no Brasil. Acreditamos que hoje aqui existe uma comunidade de 100 a 150 pessoas que sobrevivem diretamente da produção da nossa fábrica de blocos. Se nós, empresários, se nós, cidadãos comuns, não nos preocuparmos com o meio ambiente, com o nosso planeta, a nossa vida para frente e para futuras gerações será cada vez mais difícil. Meu nome é Flávia Porto, eu sou estudante de Rádio e TV e eu gostaria de saber quais países serão mais afetados por causa do aquecimento global. Paradoxalmente, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, aqueles que menos contribuíram para a emissão de gás carbônico, menos contribuíram para ter gases em suspensão na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Por quê? Porque estes países mais pobres, em primeiro lugar, têm menos recursos, menos tecnologia para fazer a adaptação ao aquecimento global. Em segundo lugar, estão nas regiões tropicais, as regiões que sofrerão com a desertificação e, portanto, com perdas, não só na quantidade de água, mas também na produção agrícola. Meu nome é Thiago, sou estudante de design de interiores. E o que é necessário para que haja a transição para uma economia de baixo carbono? A transição para uma economia de baixo carbono vai se dando natural e gradativamente à medida em que a população toda vai tomando consciência da necessidade de emitir menos gás carbônico. Mas nós podemos acelerar essa transição através, em primeiro lugar, de investimentos maciços em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Em segundo lugar, financiamento para que estas novas tecnologias possam ser adotadas e implantadas pelo setor privado. Terceiro lugar, através de leis mandatórias que obriguem, por exemplo, a mistura de etanol à gasolina, a mistura de biodiesel ao diesel fóssil, para diminuir compulsoriamente a poluição. Em quarto lugar, através de uma reforma tributária ecológica que sobretaxe aqueles produtos gerados com alta emissão de gás carbônico e isentem, parcial ou totalmente, aqueles produtos feitos com baixa emissão de carbono. Não perca no próximo bloco uma matéria sobre resíduos hospitalares. O Viver Sustentável pergunta: quando o termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez? Letra A, em 1982. B, 1985. C, 1987. Ou letra D, 1992. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quando o termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez.
A resposta correta é letra C. Em 1987, no relatório de Brundtland, criado pela ONU. O Viver Sustentável está de volta. Assista agora uma matéria sobre resíduos hospitalares. O lixo hospitalar exige cuidados especiais no seu descarte. O programa Viver Sustentável foi até Campinas, no interior de São Paulo, para ver como funciona este processo. Os resíduos sólidos são classificados em 5 grupos. O tipo A é de risco biológico, ou seja, sangue e hemoderivados. O tipo B é de risco químico, como drogas e resíduos farmacêuticos. O C é de risco radioativo. O tipo D é o lixo comum e o E são materiais infectantes, como agulhas, bisturis, entre outros. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, obriga a destruição dos materiais enquadrados nos grupos A e B através de incineração ou esterilização, de forma a anular suas características físicas, químicas e biológicas. Resíduo de saúde é todo resíduo decorrente do serviço prestado às pessoas e animais, né? Ou seja, eles são gerados em hospitais, em ambulatórios, farmácias. E o nosso trabalho aqui da usina é fazer a desinfecção dos resíduos do grupo A e E. Esse tipo de lixo requer um gerenciamento desde o sistema de coleta, o tratamento e a destinação. Os resíduos chegam na usina e são processados em até 24 horas. O tratamento do resíduo de saúde é importante porque é um resíduo perigoso que, se disposto diretamente no solo, pode vir a contaminar rios e até mesmo provocar proliferação de doenças nas pessoas. Então vamos ver como funciona a destinação correta do lixo hospitalar. O lixo hospitalar chega em caçambas especiais e uma das técnicas é lançar automaticamente num triturador. Todo material hospitalar precisa ser descaracterizado. O resíduo vai para um cilindro onde ele passa pelo vapor de água a 150 graus Celsius e pelo micro-ondas a 95 graus Celsius. Isso faz com que todo o material seja descontaminado, passando de grupo de risco biológico para lixo comum. Então, antes do tratamento, ele é um resíduo perigoso e logo após o tratamento, ele é um resíduo considerado inerte, que a gente chama de classe 2, que é um resíduo que pode ser exposto no solo. Então, o tratamento promove um benefício para o meio ambiente e para as pessoas. Por conta do processo de trituração, o volume do lixo hospitalar reduz em até 80%. E isso reverte em ganho na disposição do aterro. Nenhum dos materiais dessa classe pode ser reciclado. Geralmente, os resíduos de saúde, eles representam um percentual pequeno na geração de resíduos sólidos como um todo de um município, né? Mas nem por isso eles devem ser deixados de lado. Então, mesmo municípios pequenos, não o caso de Campinas, que é uma grande metrópole, mas mesmo municípios pequenos devem dar importância ao tratamento de resíduos de serviços de saúde, porque, embora em pequena quantidade, mas eles têm um efeito para o meio ambiente muito, muito grave. Cleilson, sou auxiliar administrativo. O que fazer com a sobra de remédio com aqueles que já têm a validade vencida? É preciso evitar que vá para o lixo junto com os demais resíduos domésticos ou seja jogado no vaso sanitário. Se for para o lixo, porque vai acabar contaminando os aterros. Se for para o vaso sanitário, vai acabar contaminando algum curso d'água. O que se deve fazer é colocar no recipiente e destinar, entregar a um destes locais onde, por lei, é obrigatória a coleta de lixo hospitalar. Por exemplo, uma clínica médica, clínica dentária, clínica veterinária, um pronto-socorro, um hospital ou qualquer local que receba estes remédios vencidos ou que já não vão mais ser usados, eles deem um destino adequado. Oi, meu nome é Daiane, sou modelo. Gostaria de saber quem é o responsável pela coleta e destinação do final do lixo hospitalar.
São várias etapas. Na primeira etapa, quem produz o lixo, quem gera o lixo hospitalar, seja um hospital, um pronto-socorro, uma clínica médica, dentária ou veterinária, quem produz o lixo é responsável por colocá-lo, dispô-lo na forma como manda a lei, para que ele possa ser, na etapa seguinte, coletado pela prefeitura em veículos especializados e, a partir daí, ser destinado a um processo de descontaminação e descaracterização do lixo hospitalar. A partir de então, esse lixo será destinado ou à incineração para ser completamente queimado, ou será disposto já como um lixo comum num aterro sanitário. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Londrina. Papelão, R$ 460. Latas de aço, R$ 120. Alumínio, R$ 3.600. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 1.350. Nós, do Viver Sustentável, colocamos à disposição uma seleção de empregos por todo o nosso Brasil, onde todos os empregos têm como base a sustentabilidade. Confira no nosso site viversustentável.net a lista completa de empregos. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.